Futebol na Canela 2. Futebol na Canela, aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Thiago Lopes de Faria. Boa noite, meus amigos do Brasil. Deu Corinthians no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Duelo inédito, 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Depay foi para a rede. O Everton pegou pênalti do Yuri Alberto. Jogadores estão ainda no gramado, os corintianos, e eu chamo ele. Sérgio Ropelli. Sérgio, os jogadores comemoram com a torcida. Boa noite. Boa noite, Thiago, amigos do apito final. Corretamente, Corinthians vence o primeiro duelo aí pela Copa do Brasil contra o seu maior rival, o Palmeiras, 1-0, gol do Memphis Depay, gol do segundo tempo, já próximo ali dos 40 minutos, e os jogadores ainda no gramado, fazendo festa ali com a torcida, principalmente o Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro, Mateuzinho, muito comemorado, e os jogadores do Palmeiras rapidamente foram pro vestiário, e os jogadores do Corinthians ainda no gramado fazendo festa com mais de 46 mil torcedores que teve aqui hoje, Thiago. Muito bem, quem comentou o jogo, quem comentou essa vitória do Corinthians foi ele. Hugo Carneiro. Hugo Carneiro, primeiro tempo, foi embora. 1-0 Corinthians. Justo? Tudo bem? Boa noite, Thiago, Ronald, Sérgio, amigos ouvintes da Rádio Futebol na Canela. O primeiro tempo do duelo foi embora, né? No campo do Corinthians, onde só tinha energia, o alto astral era todo corintiano, o astral era todo corintiano, né? E o Everton vinha ali se destacando, defendeu o pênalti, fez defesa importante, estava até anotadinho aqui, né? No meu caderno. Por enquanto, o Everton é o melhor em campo, né? E aí acontece essa jogada única, né? No Corinthians aí, do Garro. Inteligente, muito inteligente, bater ali a falta rapidamente pro Mateuzinho e o Memphis, né? Que muita gente, me incluo nisso, dizia que o Memphis não decidia em clássicos, né? Consegue seu primeiro gol decidindo essa primeira perna, né? Da Copa do Brasil. Ficando lá pro jogo lá do Allianz, a decisão, o Corinthians com uma certa vantagem. Quem contou essa história foi ele. Ronald Regis. Ronald, boa noite. Você reclamou muito que tivemos mais contato do que bola rolando. E foi mais ou menos isso, né, Ronald? Tudo bem? Boa noite novamente, amigos da Rádio Futebol na Canela, do apito final. O jogo, o derby foi marcado por muitas faltas, jogo muito parado, pouca inspiração, muita transpiração. Jogo muito truncado, né? No final do jogo, acabou o Corinthians levando a melhor, porque aproveitou a melhor chance. O Memphis Depay, um jogador gabaritado, se deixa ele sozinho na grande área, ele decide, e isso que aconteceu. O Yuri Alberto teve a bola também para fazer o gol, não conseguiu, o Everton foi melhor. O Giai também teve a bola, também não conseguiu fazer. E sai o Corinthians com 1-0, leva essa vantagem preciosa para as pretensões corintianas na Copa do Brasil. Telef. Hugo, 50-50 em posse de bola, 10 finalizações do Corinthians, 11 do Palmeiras, 4 defesas do Everton, 3 do Hugo, 4-4 escanteios, 33 faltas, 29 desarmes do Corinthians, 13 do Palmeiras, mais que o dobro. E esse número aqui diz muito sobre a competição em campo, como é que foi cada jogo, cada equipe no clássico. Hugo, tive a sensação que o Palmeiras foi aquém do que poderia jogar. Por quê? O time foi com o freio de mão puxado sábado contra o Grêmio. Fez o gol muito cedo e segurou. Poderia ter até tomado o gol na última bola. O Corinthians também jogou no sábado, poupou os titulares, colocou os titulares no segundo tempo. Aí começa o jogo, Palmeiras um pouco melhor, Corinthians começa pênalti. Quando o Corinthians perde o pênalti, eu pensei comigo, erroneamente, Palmeiras vai crescer, o Corinthians vai sentir.
Não aconteceu. O Palmeiras teve um momento ali no fim do primeiro tempo e no início do segundo tempo. Não é muito pouco para quem está em alto astral, de bem com a vida, sem crise, sem problema, Hugo? Eu acho que é. Mas assim, a gente precisa entender que o Palmeiras vem decidindo várias coisas, né, Thiago? E uma hora tem que oscilar, né? É uma temporada, uma jornada muito difícil pro Flamengo, pro Palmeiras, pro Fluminense, Botafogo, que vem sem parar, né? Fazendo jogos atrás de jogos, jogos decisivos. Mata-mata é muito diferente de campeonato de pontos corridos, né? Eu acho que o Palmeiras não foi bem, mas isso pode se reverter no próximo jogo. Aí você falou aí desse equilíbrio, né, Thiago? E quando se termina tão equilibrado, tão empatado, vem aí o relator tem que votar, né? Daí o Xandão decidiu. Opa, Xandão não. O Memphis decidiu o jogo. Ô, Hugo, mas o dobro de desarmes não é normal. Não é. Especificamente do desarme, mostra que o Corinthians competiu mais que o Palmeiras. E assim, sabidamente, a gente percebe que o Corinthians não é um time tão marcador quanto é o Palmeiras, né? Você vê como é que futebol é uma coisa... É aquele que a gente fala, ô Thiago, clássico igual aos iguais, né? Aí o próximo jogo do Corinthians não tem um roubado de bola e o Palmeiras tem 1000. Vai entender essas coisas do futebol. Sérgio, a gente tava junto no Clássico Paulista, que o Corinthians perdeu do São Paulo 2-0, e foi muito cobrado, porque realmente foi um time muito frouxo. E a sequência deixava o Dorival na berlinda, né? Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras. E o Corinthians passa ileso. Empatou com o Cruzeiro, poderia até ter vencido. Empatou com o Botafogo, poderia ter saído perdendo de muito no primeiro tempo, mas no segundo tempo poderia ter virado. E hoje ganha por 1-0, perde um pênalti. É uma remontada do Corinthians e você vê um norte pro trabalho do Dorival? Thiago, se a gente analisar depois da Copa do Mundo, depois do retorno, o Corinthians tá muito mal nesse retorno, né? Foram 3 jogos sem vitória e nada mais do que um grande clássico contra o seu maior rival dentro de casa, maior público aí do campeonato, maior público, né, da Arena nesse ano, 46 mil. O Corinthians vence e acho que tira um pouco da pressão, né? Acredito que o Corinthians... e ele é dividido entre pressões, né? Tanto internamente como externamente, o Corinthians não para. Ao mesmo tempo que o Corinthians tem pressão em campo, tem fora, e eu acredito que o resultado hoje alivia um pouco, mas o Corinthians já tem jogo já no final de semana contra o Fortaleza, depois jogando aqui mesmo na Arena, depois sai para enfrentar o Palmeiras, mas é um jogo que está aberto. A pressão hoje ela pode ser menor, mas na quarta-feira que vem já pode começar uma nova pressão se cair para o Palmeiras aí na Copa do Brasil. Ronald, para a gente escolher o pior e o melhor em campo, o detalhe é o seguinte: Depay ganha demais, principalmente pela realidade do Corinthians. Vitor Roque custou demais. E mais uma vez, o Depay... No Paulista ele pisou na bola, muita gente entendeu que aquilo foi um ato que desestabilizou os jogadores do Palmeiras. Hoje ele marca o gol. Vitor Roque naquela oportunidade não marcou, hoje não marca de novo. Como é que você vê esses dois atacantes que custam muito nesse primeiro clássico, Ronald? O desempenho do Vitor Roque. Antes, falando em atacante, estava vendo os gols do Everaldo do Fluminense. Alô, Ancelotti, encontramos o 9 do Hexa. Só para falar... Calma, sim, vai devagar. Sim, o 9 do Hexa foi o que fez o gol do Retrô. Não. O primeiro... Você viu o gol do Retrô? Brincadeira. O Rogério Ceni deve morrer infartado. O gol do Everaldo, o segundo gol do Everaldo é digno de Puskás. Impressionante a qualidade do centroavante do Fluminense, que se for para a seleção brasileira, o Hexa é realidade. Agora, impressionante isso, o Vitor Roque, estávamos comentando na transmissão, que o Vitor Roque é um jogador que tem peso sobre as suas costas e ele não consegue desempenhar um futebol que a gente está, que tinha expectativa sobre ele, né? Principalmente porque ele veio da Europa, não deu certo na Europa, volta para o Brasil e não desempenha aquilo que a gente
esperava, principalmente com gols, que é o que centroavante tem que fazer. Né? Na hora que precisa, o cara tem que estar lá para fazer o gol. E Memphis Depay, com toda a categoria e experiência, levou o jogo na mão. Principalmente no segundo tempo. O Memphis Depay conseguiu abrir espaço na defensiva do Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras sentiram bastante. A saída do Bruno Fux desmontou praticamente ali a defensiva. E houve um erro imperdoável do experiente Gustavo Gomes em deixar o Memphis Depay na pequena área, sozinho, com a bola na cabeça. Aí é caixa. O Corinthians, na minha opinião, mereceu essa vitória. Produziu no primeiro tempo, correu atrás do placar e teve as melhores oportunidades, como o pênalti e o gol do Memphis Depay. O Vitor Roque tá devendo, viu, TLF? Devendo bastante. Isso é debate. Não sei se é o esquema tático do Abel Ferreira. Não sei se é o desempenho dele. Acho que ele corre bastante, se esforça, não é por conta de esforço, mas é decisão mesmo. É refinar, caprichar, principalmente ali no último passe, no chute. Hoje ele teve uma chance no primeiro tempo, né? Fez um corte ali na defensiva. Eu acho que foi até no Gustavo Gomes. Bateu com a perna direita por cima do gol. Teve a chance. Mas está devendo. Devendo muito o Vitor Roque. Muito bem. No pique, Thiago, Hugo, só para falar de dois atacantes, o Yuri que está voltando, está sem ritmo, claramente está sem ritmo, mas pode ser útil. E se o Vitor Roque não está bem, o paraguaio Sousa parece que está no Palmeiras faz tempo, né? Vai ser muito útil, na minha opinião, o atacante que chegou nessa janela, Hugo. A camisa não pesou por enquanto, né? Ou então ele tá no efeito do... Não sentiu o jet lag, né? Como dizem, quando a gente tem que trocar de horário ou de temperatura, né? Altitude, né? Mas, cara, desculpa fugir do assunto. Esse gol do Retrô, o primeiro, vai entrar para os anais da história. Não, e o uniforme do Bahia? Que Barcelona, é isso? Né? Que coisa mais ridícula. Os gols da Copa do Brasil amanhã cedinho no nosso site, radiofutebolnacanela.blogspot.com. Já nós vamos analisar a arbitragem, mas vamos escolher o pior de Corinthians 1, Palmeiras 0. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Muito bem. Eu acho que a gente tem que cobrar sempre de quem pode entregar mais. Eu acho que o Vitor Roque ainda tentou alguma coisa no jogo, mas o Facundo Torres, péssimo. Mais um jogo e ele fez gol sábado contra o Grêmio, fez um belíssimo gol. Muita gente está cobrando ele, tem gente que diz que ele é um cabeça de bagre, eu não acho que ele é um cabeça de bagre, mas ele não tem jogado bem. Então voto no Facundo Torres, o 17 do Palmeiras, Sérgio Ropelli. Ele mesmo, o Facundo Torres, 17. É um jogador, parece que tem jogo que ele acaba se encontrando ali na frente, ali acaba fazendo até gols, mas é o artilheiro do Palmeiras na temporada, depois que o Estevão foi embora. Mas tem jogo que ele não aparece de jeito nenhum. Esse foi um deles. Ronald Regis. Pela falha na defensiva e por estar impedido no gol, Gustavo Gomes. Muito bem. O meu caro Hugo Carneiro. Eu vou no colega do Gustavo Gomes, o Bruno Fux. Acho que ele foi péssimo. Muito bem. A escolha da equipe, na maioria, deu para o Facundo Torres como pior em campo. Segundo o aplicativo SofaScore, Sousa e Yuri Alberto foram os piores em campo, com a nota 6.4, é diferente da nossa análise, tá, pessoal? A nossa análise é uma análise mais pelo jogo. SofaScore escolhe mais por questão de pontuação, fundamentos, passes, enfim. Então, SofaScore confundiu a gente no Campeonato Paraguai hoje também, viu? Confundiu? Deu gol errado? Deu gol errado. O primeiro gol, teve um gol do Cerro que foi anulado, eles estavam dando o gol como legítimo. Daí o Cerro empatou o jogo, eles mudaram para 2-1. Exatamente, teve isso mesmo. Muito bem, agora vamos escolher o melhor em campo.
E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Muito bem. Olha, minha escolha vai ser, não tem como, na minha opinião, escolher um jogador diferente. Depay. Tava 0-0 o jogo, encralacado, parecia que não ia sair gol, parecia que a gente ia terminar num modorrento 0-0. E o Depay se posiciona bem, não é característica dele fazer gol de cabeça, até porque ele não tem tamanho de centroavante, porque não é centroavante, e ele marca o primeiro gol em clássicos contra o maior rival, decide esse primeiro jogo, Sérgio. Eu acho que o Alexandre de Moraes, mas não pode, né? Tem que ser quem estava jogando. Mas vamos lá. Para mim, Mateuzinho. Hoje eu acho que os próximos 50 jogos do Corinthians, pode ser que ele não jogue tão bem como ele jogou hoje. Ele ajeita aquela bola pro Memphis Depay receber o pênalti ali do Gustavo Gomes. 2 minutos depois, ele arrisca de fora da grande área, quase faz um gol ali surpreendendo o Everton. E o Everton faz a defesa. E depois ali na inteligência do Garro, encontrar ele bem posicionado ali pela lateral. Ele cruza a bola com perfeição na cabeça do Memphis ali, que acaba fazendo o gol. Acho que o Mateuzinho hoje foi diferente desse time do Corinthians. Boa escolha, hein? Boa escolha. Ronald. Paulo Oliveira. Opa! Memphis Depay decidiu. Jogador bom tem que decidir jogo. E Memphis hoje decidiu. Ô, Hugo Carneiro. Então, você falou que estava com aquela cara de que o jogo ia para ser 0-0. Eu pensei muito aqui, o Memphis merece bastante, já vai ser o eleito, né? Pensei também no Mateuzinho, que disse o nosso amigo o Sérgio. Mas eu vou votar no Everton, porque se vai para 2-0 lá para São Paulo, a coisa ficava ruim para o Palmeiras. Muito bem. Pegou um pênalti, uma pedrada do meio da rua no primeiro tempo. Realmente o Everton foi muito bem. Quero registrar patético e pífio. Hugo, Neneca e toda a defesa do Corinthians, que no momento do gol do Maurício, foram lá tirar satisfação, dar uma de macho. Coveiros do futebol. Futebol é alegria, é provocação, é zoação. O Hugo lembrou bem do Edmundo, Romário provocava, Túlio, Mirandinha, Donizete, Renato Gaúcho. O futebol tá muito chato. Muito. Lembrando que ninguém chutou bandeira do Corinthians, ninguém subiu no símbolo, que isso aí eu acho que é desrespeito, né? Subir no símbolo, chutar bandeira, eu acho desrespeito. O cara foi lá tirar um sarrinho, normal, deixa o cara comemorar. E aí o Pierre perder a chance de depois tirar sarro dele, né? Porque o gol foi anulado. Exatamente. Ronald Regis, a arbitragem influenciou no resultado do jogo? Na minha opinião, não. O pênalti foi pênalti. Muitas faltas, jogo muito pegado. O Wilton tentou meio que controlar o jogo, né? Muitos cartões amarelos. Ele amarelou a defesa do Palmeiras logo no primeiro tempo. É um jogo difícil de apitar. O Thiago, confesso para você que era muito difícil apitar esse jogo, pela tensão, pelo derby, por ser um jogo decisivo. E vou dar um 6,5 pro Wilton hoje. Muito bem. Sequência do Corinthians. É bom lembrar que acabou o mês de julho pro Corinthians. Vai começar agosto. Sérgio Ropelli. Como é que é, Sérgio? Acabou o mês de julho só pro Corinthians? Não, porque amanhã ainda tem para São Paulo, para Atlético Paranaense, Flamengo, Atlético Mineiro, né? O Corinthians vai pegar o pau. O Santos é só em agosto. Vai lá. O Corinthians vai pegar o Palmeiras 2 vezes no mês de agosto, tá? Uma pela Copa do Brasil e outra pelo Campeonato Brasileiro. Mas os 3 próximos jogos, Sérgio: Fortaleza, domingo, Palmeiras, Neoquímica no Allianz Parque, e vai a Caxias do Sul pegar o Juventude no dia 11 de agosto, é a sequência corintiana. Acessível. Juventude tem treinador, hein? Tudo indica que o Thiago Carpini que vai voltar para lá. Ô Sérgio, são 2 adversários acessíveis que estão lutando contra o rebaixamento. Então, em teoria, o Corinthians deveria fazer 6 pontos
e com esse jogo que está em vantagem contra o Palmeiras. Como que você avalia os 3 próximos jogos do Corinthians? Sem dúvida, Thiago, sem dúvida. Vai enfrentar aí 2 times que estão na zona de rebaixamento e enfrenta o seu rival Palmeiras pela Copa do Brasil, né, saindo na frente. Mesmo que joga fora de casa, mas o Dorival pode armar o time aí, conseguir um empate, conseguir 1-0, levar para os pênaltis. E eu acho que a sequência do Corinthians é muito boa. 2 jogos com times, um jogo é o próximo domingo, joga às 16 horas com Fortaleza aqui mesmo, na Arena, e depois sai para enfrentar o Palmeiras, podendo aí trazer a classificação, depois sai para enfrentar o Juventude que está morto. Então acredito que é uma sequência muito boa aí para finalizar a primeira fase da Copa, a segunda fase da Copa do Brasil, que é as oitavas, e encerrar também o primeiro turno do Brasileirão, vencendo o Juventude fora de casa. Eu não acredito que o Dorival vá colocar esse mesmo time contra o Fortaleza. Entrar jogando com esse mesmo time. Tô com você. Hugo, já o Palmeiras não tem como negociar. Porque ele tem que perseguir o Flamengo, né? Na liderança do Campeonato Brasileiro. Ele rateou as vésperas de ir pro Mundial, na volta também. Ele vai ao Barradão pegar o Vitória, recebe o Corinthians, precisando ganhar por 2 gols, recebe o Ceará. Aí é Libertadores, Universitário, aí já é o retorno, pega o Botafogo no Rio, recebe o Universitário de volta, ou seja, é uma sequência que o Palmeiras não tem como flertar, Hugo. Ele tem que ganhar todos os jogos se ele quiser ser campeão brasileiro. O Palmeiras eu acho que a frase é uma que a gente fala no futebol, é porrada sem massagem. É tudo porrada sem massagem. Thiago. Pois não, Ronald. Tá vendo já nas redes sociais a polêmica da linha do impedimento do gol do Palmeiras, viu? Aqui nas redes sociais, já pedindo impedimento semiautomático. Porque a primeira imagem, Ronald, eu não sei se você reparou, colocaram nos braços dos jogadores. Não é, né? Aí corrigiram. Colocaram na linha, né, ali do subaco, como diria o outro. E aí essa polêmica, os caras não se ajudam também, Tchê. Não, esse é o problema, eles não se ajudam. Esse que é o grande problema. Hugo, Palmeiras então não tem que negociar, tem que ganhar jogo a jogo. O Palmeiras é aquilo, né? Porrada sem massagem. E complementando o que vocês falaram aí, nesse país não ajuda nem velhinho, vai ajudar o Palmeiras. Sérgio Ropelli, seu destaque final, Sérgio. É isso aí, Thiago. O destaque é o próximo jogo do Corinthians contra o Fortaleza, domingo às 16 horas na Arena. O Corinthians, conforme o Hugo disse, né, provavelmente, como o jogo da volta da Copa do Brasil dia 6/8, na quarta-feira, mesmo horário de hoje, pode ser que o Corinthians vai com um time alternativo aí para enfrentar o Fortaleza precisando do resultado. Pode ser que a sequência do Corinthians não seja aquilo que eu falei por esse motivo, né? Mas o Corinthians enfrenta o Fortaleza, depois sai para enfrentar os 2 alviverdes aí, o Palmeiras e o Juventude. Abraço, Sérgio, até a próxima. Um abraço, Thiago, Hugo, Ronald. Ronald, cara, que saudade. Foi um prazer estar ao seu lado. Até semana que vem com o jogo da volta, Ronald. Um abraço a toda a audiência da Rádio Futebol na Canela. E meu destaque final, quero saber se o Palmeiras vai poupar, porque o Palmeiras tem Campeonato Brasileiro e disputa título. Tem jogo importante final de semana e tem 2 jogos atrasados. O Palmeiras não pode se descolar de Cruzeiro e Flamengo. Já o Corinthians é aquela, né? Vai jogar tudo na Copa do Brasil. Agora o Palmeiras tem Campeonato Brasileiro. Só quero ver se esse time não vai aguentar. Hoje o Bruno Fux saiu já com uma contusão muscular. Um abraço para você, TLF. Hugo, para me despedir de você é aquela, né, velho? Aqui, infelizmente, é a cultura nossa de maximizar a Copa do Brasil. Mas o time, como o Palmeiras, que está na disputa do Brasileiro da Libertadores, ele rifaria certamente, se fosse outro adversário, a Copa do Brasil. O problema é, de novo, ser o Corinthians e perder de novo pro Corinthians. Então, eu não sei o que o Abel vai fazer.
E já respondendo ao Ronald, né? O Palmeiras e o Flamengo são os times que melhor rodam o seu elenco, né? Às vezes tem uma oscilação aqui e ali, no caso do Palmeiras, né? Uma oscilação aqui e ali, como você disse, teve uma época que foi líder do campeonato, caiu de produção, porque teve essas contusões e essas mudanças, mas o Palmeiras mexe bastante no seu elenco. Já o Corinthians mexe por necessidade, né? Porque o seu trio ali, que é tecnicamente melhor, não consegue jogar. Você pode ver que no segundo tempo já caiu muito de produção, e o Yuri Alberto quase não pegou na bola, né? Exatamente. Hugo, foi um prazer, irmão. Um grande abraço para você. Semana que vem estaremos juntos no Jogo da Volta. Beleza, ó, já quero mandar um abraço pro Ronald, um abraço pro Serjão, um abraço, Thiago, abraço para todo mundo aí. Se o pessoal precisar de um dossiê de como ganha do Retrô e do CSA, eu tenho em mãos aqui, tá? Graças ao professor Roger Silva. Procure Hugo Carneiro, o contato aí é o mesmo da Banda Ivana, pode mandar mensagem que você responde, né, Hugo? Pode mandar mensagem que a gente responde. 4-0 lá no Retrô, lá na casa deles, e 3-1 de virada no CSA em Londrina. Valeu, galera. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Ficamos aí ao longo do dia com muito futebol para você. Na sequência vai ficar já com as entrevistas de Dorival Júnior e Abel Ferreira com a Band de Jaú, a Rádio Piratininga. Obrigado pelo carinho. Amanhã a gente se encontra dentro do Bate-Bola 106 e também na UEFA Europa League. Aqui deu Corinthians 1, Palmeiras 0. Canais da Rádio Futebol na Canela, na cobertura da Copa do Brasil. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.